Senhor, ensina-nos a orar. Nós lembramos na semana passada o momento em que Jesus estava na sua peregrinação e ele passa pela casa de Maria e Marta. A Maria senta-se aos pés de Jesus e quer ouvir, quer conversar com ele, quer ter comunhão com ele, quer ouvir as histórias maravilhosas, as experiências gostosas que Jesus tem para ensinar. A Marta estava lá na cozinha, preocupada com todos os afazeres, com a comida, com o almoço, preparando a casa, porque a visita era ilustre, era Jesus. Mas a Maria estava mais emocionada com a presença dele, queria ouvi-lo. Isso é oração. Oração é estar aos pés de Jesus, é se derramar, é se esvaziar na frente de Jesus, exatamente como Maria fez. Isso está anterior ao nosso texto aqui. Olha aqui, versículo 38, Jesus visita Maria e Marta, e logo, 5 versículos depois, Jesus ensina a orar. Senhor, disse um dos discípulos, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou também os seus seguidores. Era comum o mestre ter a sua oração, o seu mantra, e eles queriam também que Jesus lhes ensinasse uma oração, e esta oração chegou até nós, através do evangelista Mateus, e através do evangelista Lucas, que nós lemos hoje. Eles anotaram isso, e isso chegou até nós nos dias de hoje. É a oração modelo, é a oração espetacular, é a oração que engloba tudo aquilo que nós precisamos. São 7 pedidos, uma introdução, uma conclusão. E nesses 7 pedidos nós temos tudo. Senhor, ensina-nos a orar. Quando a gente ora aqui na igreja, a gente sempre diz no final da oração, e tudo aquilo que está em nosso coração, nós depositamos aqui aos pés da cruz, orando a oração que o Senhor nos ensinou. E então nós oramos o Pai Nosso. Por quê? Porque se a gente esqueceu de alguma coisa, o Pai Nosso arremata tudo. Tudo nele é espetacular. É a oração por excelência. Então, nós ouvimos seguidamente e nós oramos seguidamente a oração do Pai Nosso. E nós podemos orar em todos os lugares. Jesus estava orando também ao ar livre e os discípulos ouviram e pediram: Senhor, nos ensina a orar. Mas além de ensinar, Jesus ainda garantiu nesse texto que os pedidos que eles fizessem nas suas orações jamais seriam despercebidas pelos olhos, ouvidos e o coração do Pai. Ou seja, quem pede, recebe. Quem procura, acha. Se você bater na porta, ela vai abrir. E aquilo que Deus concede não é diferente daquilo que foi pedido. Porém, está limitado ao tempo e à quantidade. Se nós pedimos algo a Deus, Ele vai nos dar, mas vai ser no seu tempo e na sua quantia. Se nós pedimos, por exemplo, muito dinheiro, Ele vai dar um trabalho, vai dar um emprego, todo 5º dia útil do mês vai cair lá na nossa conta aquilo que nós precisamos. Às vezes pode atrasar um pouco, às vezes eu posso ficar meses sem, mas Ele quer mostrar que Ele está no poder, Ele está no controle de tudo. E Ele está nos ouvindo. Se Ele às vezes não faz cair nada no 5º dia útil do mês, é sinal que eu devia ter poupado mais nos meses anteriores. O que Ele quer dizer com isso? O que Ele quer dizer com momentos de carestia? Ele quer nos ensinar, Ele quer nos educar, mas Ele sempre vai nos proteger, Ele sempre vai nos ouvir.
Então, considerando que todos nós oramos em algum momento do dia, seja em silêncio, seja em palavras ditas em voz alta, seja em local aberto, seja em local fechado, seja pronunciando algo de modo livre ou pronunciando algo de modo escrito, organizado, ou orando o Pai Nosso que todos nós sabemos e aprendemos, existem dicas importantes que nós podemos e precisamos observar quando se trata de fazer uma oração. Quem acompanhou o estudo de Tiago na quinta-feira online, Tiago disse: orem com fé, porque quem não tem fé é como as ondas do mar que vão de um lado para o outro, se agitam, fazem espumas, mas é só isso. Orem com fé. Então, quando nós orarmos a Deus, nós precisamos acreditar fielmente que aquilo que nós estamos pedindo será atendido do seu modo e da sua quantia. Aí quero contar uma história. Era verão, seca horrível, mais de 2 meses sem chuva, e toda a plantação de uma região iria se perder. Então, numa determinada manhã de domingo, uma família inteira vai ao culto para pedir, especialmente por chuvas. A seca estava destruindo as plantações e uma chuva era muito urgente. No caminho até a igreja, o pai percebeu que um dos filhos, o menor deles, estava levando um guarda-chuvas. O pai questionou o filho e disse que não fazia sentido o que ele estava fazendo. O sol brilhava forte, que o tempo era de seca e não havia uma nuvem sequer no céu. E foi quando o filho mais novo lhe respondeu: estamos indo para a igreja para pedir por chuvas, e o Senhor não acredita naquilo que vai pedir? Pedir com fé, acreditar, levar o guarda-chuva em plena seca, em pleno sol escaldante. É assim que Deus ouve as nossas orações. Então, a nossa oração precisa ser, como Tiago disse nesta quinta-feira no estudo, com fé. Número 2, a oração precisa ser feita de coração, e não uma oração assim tipo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Espera mais um pouquinho. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não, ela precisa ser feita com o coração. Aí vou contar outra história de um outro menino. Numa pequena vila havia um menino que cuidava diariamente de algumas ovelhas. Ela não podia sair, ela não podia brincar, ela não podia passear, ela não podia ir nem ao culto no domingo, porque ela tinha que cuidar 7 dias por semana daquelas suas ovelhas. Aos domingos ele ouvia o sino da igreja bater, todas as pessoas arrumadas, algumas pessoas passando e indo para a igreja. E ele também tinha vontade de ir à igreja, especialmente para aprender a orar. Mas ele não podia, porque tinha que cuidar das ovelhas. Num certo dia, ele decidiu que iria também orar para Deus, mesmo sem nunca alguém ter lhe ensinado como orar. E ele se ajoelhou, ele olhou para o céu e começou a dizer: A, B, C, D, E, F, G, H, e continuou com o alfabeto. Naquele momento o Senhor ia passando para ir à igreja, viu a cena e interrompeu o menino e perguntou: mas o que você está fazendo de joelho? Parece que está orando, mas você está declamando o alfabeto? O que você está fazendo? O que é isso? Perguntou aquele senhor. Sim, diz o menino, porque eu não sei fazer nenhuma oração. Nunca aprendi antes, mas sei que preciso de Deus para me cuidar e cuidar da minha família e das minhas ovelhas. Então eu pensei que falando para Deus, o alfabeto, Deus que é todo poderoso, sabe de todas as coisas, Deus colocaria as letras no lugar certo e entenderia a minha oração. Isto é orar com o coração.
Aquele senhor disse ao menino: Deus te abençoe, meu filho. O que você está fazendo está certo, porque a oração que chega até o céu não é aquela que sai da boca somente, mas é aquela que está dentro do nosso coração. Ore com fé, ore com o coração. E número 3, para a gente aprender a orar. Orar precisa ser algo constante e requer persistência. E agora eu vou contar uma história que vocês já ouviram. A história das 2 esposas que estavam sentadas, uma no lado da outra, remendando as calças dos seus maridos, dos seus respectivos maridos. Uma delas falou à amiga: meu marido está desanimado, ele não consegue trabalho, ele não consegue algo para fazer, estamos passando por dificuldades. Meu marido está muito desanimado, tudo está dando errado. A outra respondeu: meu marido, por outro lado, está muito feliz com o trabalho e tudo está dando certo. Então houve um silêncio entre as duas e elas continuaram a fazer os remendos na calça. Só que uma delas estava remendando os joelhos das calças do marido e a outra estava remendando a parte de trás das calças. Ou seja, o marido de uma delas, aquele que estava bem, que tudo dava certo, estava bem porque estava sempre de joelhos a orar a Deus. Mas aquele que estava mal, vivia sentado, reclamando da vida e da situação. Ou seja, orar significa orar, mas também ação. Aí se completa oração. Haja, ore, mas entregue currículo, vá atrás, vá à luta, se mexa. E número 4, pessoas que constantemente conseguem manter-se firmes diante de qualquer situação, somente com a oração. Você sabe por que o passarinho consegue ficar pousado no fio de luz, no fio elétrico de alta tensão? Vocês nunca vão ver um passarinho em pé no fio. Ele chega, ele encosta e dobra o joelho. No momento em que ele dobra o joelho, automaticamente fecha a sua patinha. No momento que ele solta o joelho, abre a patinha, o pezinho. Então, esse movimento, enquanto ele está de joelho, ele está agarrado no fio, ele não cai. Então, o segredo para o passarinho não cair de um fio de energia, quando ele pousa, tem a ver com os seus joelhos, uma vez dobrados, eles não soltam o fio. Os dedos do passarinho só soltam quando ele se levanta para voar novamente. Então, o joelho dobrado é que dá força para nós nos segurarmos. O joelho dobrado é que dá força para nós não cairmos. O ser humano que se ajoelha diante de Deus pode resistir de pé qualquer coisa. Portanto, estimados irmãos, seja em silêncio ou em palavras pronunciadas, seja na forma de uma oração livre, ou orando o Pai Nosso, seja sozinho ou em família, seja no quarto ou no trabalho, seja na igreja, na escola, lembrem-se sempre, acreditem naquilo que estão pedindo, lembrem-se sempre de que com o coração vocês devem orar. Lembrem-se sempre de orar com persistência e orem constantemente, se for possível e se for preciso, até mesmo de joelhos. O resultado será surpreendente. Que Deus abençoe todos vocês nas suas orações, a todo momento, a todo instante, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé.